Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica vai falar sobre xingamentos aí a ministros do Supremo que podem render problemas a procuradores. Fala, Mônica, bom dia. Dor de cabeça, procuradores, bom dia, Boechat, bom dia a todos. Pois é, o clima voltou a esquentar nos meios jurídicos, Boechat, com críticas contundentes que são feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal, que concederam nas semanas anteriores, aí, nas semanas recentes, a liberdade para uma série de réus, entre outros o petista José Dirceu, mas não só José Dirceu. Uma das críticas consideradas mais fortes e graves por quem discorda delas é a de uma procuradora, Monique Schecker, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que afirmou em redes sociais que os ministros do Supremo são vitalícios, nunca são responsabilizados por seus atos e ganharão todos os meses o mesmo subsídio, aspas dela, sem contar o que ganham por fora com os companheiros que beneficiam. Para que vergonha na cara? Ou seja, ela ensinou aqui que os magistrados não votam por sua convicção, nem pela técnica jurídica, mas sim para ganhar por fora. Houve uma reação imediata de um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de fiscalização e controle da categoria, pediu uma investigação à corregedoria do órgão. Num outro episódio, o procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, também do alto escalão da administração pública, ele disse também em redes sociais que os ministros que soltam réus parecem sofrer quando um corrupto é preso. Aspas, palavras dele. Advogados e juristas já estão se mobilizando para acionar órgãos de controle, o próprio TCU ou a Corregedoria do Ministério Público, questionando a postura pública do procurador. O procurador diz que o direito de expressão é para criticar também e que ele está apenas exercendo esse direito, enfim. Essa é uma polêmica que não é nem nova, né, Boechat? Ela já vem de algum tempo, a gente já teve outros casos, por exemplo, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima chegou a responder no Conselho Nacional do Ministério Público por também críticas contundentes feitas aos ministros do Supremo. O procurador Deltan Dallagnol também, nessa semana, fez críticas pelas redes sociais e eles alegam que estão exercendo o direito de expressão, pelo visto vão continuar exercendo esse direito da forma que eles julgam conveniente, e há o outro lado, e há dentro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, e o próprio corregedor do Ministério Público já se manifestou dizendo que são indevidas essas manifestações, que por serem funcionários públicos, por estarem no órgão de investigação, eles deveriam se conter um pouco. Portanto, aí vem novas polêmicas, Boechat, em torno aí de todo esse ambiente que já existe em torno do Supremo, por causa de réus, por causa de habeas corpus, visões muito diferentes que se chocam nesse momento no país, Boechat. Olha, se nós pegarmos a coleção de declarações fora dos autos de ministros do Supremo, particularmente Gilmar Mendes, referindo-se ao papel desempenhado pela Polícia Federal e especialmente pelo Ministério Público Federal em vários casos que caem em suas mãos para apreciação de recursos ou de julgamentos, nós teremos Duque na mesma linha. O vocabulário, a adjetivação, o tom de suas excelências no Supremo, quando lhes convém, também não é nem um pouco protocolar. O que eu acho, Mônica, é que há um risco grande quando se pretende estabelecer como aquele que vai te criticar tem que te criticar. Quer dizer, não é o criticado que determina o tom e a natureza da crítica da qual será alvo, e nem quem pode ou não pode criticá-lo. Agora, concordo também que quando você faz uma afirmação categórica de determinada natureza, você se vê na circunstância de ter que confirmá-la caso o atingido assim o exija. Por exemplo, é diferente a declaração deste procurador do Tribunal de Contas dizendo que os ministros parecem sofrer quando há prisão de corruptos. Eu concordo inteiramente. Há ministros lá dentro que parecem verter lágrimas de sangue diante de determinadas prisões ou ameaças de prisões. Isso para mim é uma crítica adjetiva e tal, caricata, como queira, mas é direito de expressão. O outro caso é da outra procuradora, que você citou primeiro, em que diz que eles ganham salários como ministros,
mais aquilo que recebem das pessoas que beneficiam. Aí é uma acusação. Mais grave, né? Não, agora, só para... É categórica, ela foi categórica. Ela não disse parece que, não, ela afirmou que, né? Pelo que você leu aí. Aí enseja... E eu já fui alvo de ações desse tipo e entendo que o atingido tem o direito também de questionar. No caso que está questionando, óbvio que isso está causando incômodo aos ministros supremos, não é de hoje, mas quem questionou foi o Luiz Fernando Bandeira de Mello, que é conselheiro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Ele acionou o Corregedor Nacional ontem mesmo. Ele diz aqui, olha, tendo em vista a gravidade das insinuações feitas de que os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham por fora para beneficiar companheiros, parece-me obrigatório que o Conselho Nacional do Ministério Público tome providências no sentido de apurar a autoria da publicação e, caso comprovadamente tratar-se de um membro do Ministério Público brasileiro, apurar uma eventual infração disciplinar. Não houve uma reação formal dos ministros, houve uma reação desse conselheiro e no caso também do outro procurador, o que está havendo é uma mobilização de advogados, de juristas que vão fazer, dizem que vão fazer também questionamentos. Então, enfim, é óbvio que os atingidos também devem ter se incomodado bastante, mas não tiveram nenhuma reação formal até agora, Boechat. Muito bem, vamos aguardar aí. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Um beijão, obrigada, até amanhã.